Olá, gente, tudo bem? Alan Rodrigues, do Caminho da Luz, e eu vim nessa manhã trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Vamos ler aqui em Deuteronômio 17:12. A palavra de Deus diz assim: O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor, teu Deus, nem ao juiz, este homem morrerá, e tirarás o mal de Israel. Agora nós vamos lá para Atos 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. E a Bíblia nos conta o seguinte: o Espírito Santo narra uma história com os mínimos detalhes. Então vamos à leitura. Atos 5 diz assim: Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que se encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisses aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. E levando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. Passando um espaço de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo aos seus pés caiu e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Minha reflexão para a igreja nessa manhã é a seguinte. Lá em Deuteronômio a gente pode perceber que Deus fala de diversas maneiras em toda a sua lei, expressando o verdadeiro repúdio ao pecado, as coisas que Deus ordenava que os homens não fizessem, ou as suas orientações para que os homens as respeitassem. E que o povo de Deus era um povo exemplar, era um povo que deveria servir de exemplo para as nações, e que no seu meio não poderia haver o desobediente, o pecado, o rebelde, e que isso fosse retirado do meio do povo, para que não houvessem maus exemplos e as pessoas então estivessem em plena obediência de Deus. E veja, a ordem de Deus para esse tipo de atitude, de desobediência, como diz lá em Deuteronômio, é a mesma para todos os tipos de desobediência. Retira do meio do teu povo, ou seja, era a morte. Ao ouvirmos isso, nós sentimos assim uma certa dureza da parte de Deus, né? Dizendo que aquela pessoa deveria ser morta e eliminada do meio do povo, assim retirando o mal do meio do povo. Pois a leitura que nós fizemos de Atos capítulo 5 também mostra uma condenação de morte, e pelo Espírito Santo de Deus. Uma pergunta: Ananias e Safira eram ímpios? Certamente que não. Eles haviam se batizado? Com certeza, porque eles estavam no meio do povo. E naquele momento, naquela época, ali mostra um casal que vivia dentro da igreja, que por suposição até foi obedecer a uma prática que estava sendo praticada no seio da igreja. Eles foram lá vender sua propriedade como a maioria das pessoas estavam fazendo. E fique bem claro, não estavam vendendo tudo o que tinham, tá? As pessoas vendiam aquilo que lhes sobejava para servirem aos apóstolos e à obra de Deus. Eles eram salvos?
Com certeza sim, haviam recebido Jesus como Messias. Então qual a conclusão que nós chegamos? Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Porém, nos dias de hoje, está havendo uma desconsideração pelo Espírito Santo, como se ele não fosse o próprio Deus, mas uma personalidade boazinha, um amigão, que vai sempre estar pronto para resolver os seus problemas, para satisfazer os nossos desejos, suprir as nossas necessidades. Então, eu venho trazer para você um recado nesse dia. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Portanto, que nós tratemos ele com toda a honra que ele merece como Deus que é. Porque muitos têm ouvido a palavra de Deus, porém têm andado de qualquer maneira, dizendo com as suas obras que não estão nem aí para o Espírito que eles receberam. Então, eu venho trazer essa mensagem para você para que haja um avivamento na sua vida. Para você, quando você comparecer diante dos atos de Deus, quando você estiver praticando qualquer coisa na sua vida, você reconheça que o Espírito Santo habita dentro de você e que ele pode se entristecer. E que você realmente reconheça com as suas atitudes a quem você serve. Se há algum pecado na sua vida, se há algum motivo de desobediência da sua parte, que você saiba que Deus que habita em você está vendo todas as coisas. Que o Espírito Santo não é só uma força de Deus, não é só alguém para quem você possa recorrer nas horas das suas necessidades, mas que você deve andar com ele em santidade também. Porque, como eu disse, Deus é o mesmo. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus que habita dentro de você. Então, para que o Senhor possa ter livre acesso, possa ter acesso ao teu coração, possa usar você para levar este evangelho do arrependimento para todas as pessoas, que você esteja também em conformidade com aquilo que Deus exige de nós, que é a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, eu desejo um avivamento pleno do conhecimento de Jesus para você nesse dia.